E aí, marxistas e keynesianos, hoje eu vou falar um pouco sobre o livro O que deve ser feito do Hoppe, fazer uma breve análise sobre esse livro, pequenininho por sinal, dá para ler em, sei lá, 1 hora e meia, 2 horas, contém só umas 50 páginas, só que é um pouco complicado falar sobre os livros do Hoppe, porque se tu passa de uma parte que possui um detalhe importante, porque tu acha que ele não é tão importante, meio que a construção do discurso acaba perdendo muita força. É por isso que o Democracia, o Deus que Falhou, possui tantas notas de rodapé gigantescas. O Hoppe faz uma construção, e se por um acaso tu achar que aquela construção possui uma falha, que o resultado daquilo ali é impossível, é utópico, criancinhas utópicas, o Hoppe deixa um exemplo histórico para provar que ele está certo. Cara, isso ocorre direto no Democracia. Eu lembro da primeira vez que eu li e eu tinha vontade de pular as notas de rodapé, porque realmente são cansativos. E aí o que é que eu fiz? Uma pequena listinha aqui, para não esquecer de nenhum ponto que eu considero muito interessante para falar sobre esse livro, mas eu já adianto aqui para vocês que eu não concordo muito com a estratégia, com a parte final do livro do Hopper, porque ele é muito otimista. Eu acho que por ser um livro um pouco mais antigo, né, foi baseado numa palestra que ele deu em 97, tem mais de 20 anos, e o mundo já degenerou-se muito mais do que estava degenerado naquela época. Então acho que hoje ele pensaria um pouco diferente, mas não sei, né? Não tenho certeza. Mas vamos lá, vamos tentar dissecar um pouco esse texto do Hope. Ele já inicia falando um pouco sobre o Hobbes, sobre a ideia do Leviatã, que você tem o lobo sendo o lobo do homem, né? E aí esses lobos estão em conflito. Por causa disso surge uma entidade abstrata, o Estado, para resolver o conflito entre esses lobos. Só que na prática o que ocorre é uma opressão do lobo maior, do lobo estatal, que é composto por outros lobos, contra os lobos menores, para que os lobos menores se tornem pacíficos. Só que isso é muito ignorante, porque no final das contas os lobos cooperam simplesmente porque é mais eficiente, é mais valioso que os lobos cooperem. Assim eles podem conseguir uma caça. Essa parte de conseguir a caça sou eu que estou falando, sabe? Só para ficar mais simples de elucidar. Mas o Hope fala sobre a divisão do trabalho, cara. Seria impossível a gente viver em sociedade sem a divisão do trabalho. Então a gente coopera por causa disso. E é óbvio que vão existir pessoas mais, óbvio que vão existir ladrões, latrocidas, homicidas. Só que a gente tem que aprender a lidar com esse tipo de sub-indivíduo. Depois ele fala sobre o monopólio da justiça, né? Que é assim que o Estado acaba adquirindo o seu poder, se perpetuando no poder, porque ele necessariamente precisa ser um monopólio da força. No Democracia, o Hope também fala muito sobre isso, porque se tiver uma livre entrada no negócio de expropriação, no monopólio de expropriação, simplesmente ele deixa de ser um monopólio, e aí tu tem a capacidade de voto com os pés. Por isso, inclusive, que a secessão deve ser defendida como uma das coisas mais importantes para um libertário, para um anarcocapitalista, porque a partir do momento que tu pode se mudar para um local que é menos pior, você cria um incentivo mercadológico para que os estados sejam menos merda, né? Um incentivo que não surge do próprio estado. Depois ele começa a falar sobre como o estado surge. A tendência de um estado é sempre surgir de forma muito pequena, porque ninguém em sã consciência chegaria e diria: olha, eu quero que as pessoas comecem a votar para decidir em quem elas querem que controle a vida delas. Isso seria completamente impossível em uma região onde há um estado grande, por assim dizer. E para as pessoas que reclamam porque eu falo muito, por assim dizer, então, a influência do próprio Hope, so to speak, por assim dizer. Então, aí as primeiras pessoas que tendem a se tornar monopolistas de um determinado território são as pessoas que têm características individuais que fazem com que ela seja vista pelos outros indivíduos como uma parte da elite natural, uma elite intelectual. Essas características podem ser honra, podem ser a sabedoria, pode ser coragem, ou qualquer atributo que as outras pessoas enxerguem como um atributo elevado. E é assim que surgem os primeiros monopólios, os primeiros monopólios estatais. Como é que eu poderia dizer? O feto, os embriões dos monopólios de expropriação, né? Mas isso aí meio que dá origem aos principados, né? As primeiras monarquias, etc. Inclusive, depois o Hope fala também sobre a questão da monarquia e da democracia. Mas antes eu preciso falar que, por causa dessa ideia de monopolização da expropriação, ocorre basicamente duas forças que são, eu não diria forças mercadológicas, porque é algo que está atribuído ao Estado. O Estado é meio que o parasita do próprio mercado. Só que,
como a intenção do Estado é sempre se expandir, é sempre espoliar mais, maximizar a sua riqueza, essas duas forças acabam sendo completamente utilizadas, incorporadas pelo Estado, que é a da extensificação da exploração e da intensificação da exploração. A extensificação da exploração basicamente é tu explorar o território o máximo que tu puder. Na verdade, é explorar mais do que o próprio território, sabe? É extensificar, como o próprio nome tá dizendo. É tão autoexplicativo que é difícil até de falar sobre isso, tá ligado? Tipo, tá na cara. Tu extensificar, tu ampliar os locais onde tu expropria os indivíduos. E tu tem também a intensificação da expropriação, que é tu já aumentar o quanto tu expolia, quanto tu rouba dos indivíduos domésticos, dos agentes do mercado doméstico, por assim dizer. Depois ele começa a falar justamente sobre as diferenças da monarquia e da democracia. A monarquia como um governo privado e a democracia como um governo público. Ele explica que há incentivos diferentes para esses dois tipos de governo, porque o governante democrático nada mais é do que um reles, um pueril zelador. Ele fala muito sobre isso no Democracia também. É por isso que eu digo que essa primeira parte do livro é basicamente um resumo do Democracia ou Deus que Falhou. Então ele fala da democracia, sobre o incentivo que o zelador tem de simplesmente gastar o máximo que ele puder. Porque se ele não gastar, velho, outra pessoa vai vir depois dele e vai gastar. É diferente do incentivo mercadológico que um governante privado possui sobre um determinado território, porque, caramba, ele pode continuar enriquecendo. Ele pode enriquecer a família dele, pode enriquecer os filhos dele através de capital de acúmulo de capital intergeracional. Então tu pode vender um determinado território, tu pode alugar um determinado território, tu pode, inclusive, por causa do cálculo econômico, diminuir os impostos para que os indivíduos que vivem naquele determinado território comecem a acumular capital, a produzir mais, a se tornarem mais ricos. E assim, por mais que a porcentagem de impostos continue a mesma, tu tem em números absolutos, tu tem uma meio que uma expropriação rolando aí maior, tá ligado? O rei pode expropriar muito mais ao mesmo tempo que ele expropria a mesma coisa. Acho que vocês conseguiram entender. Depois ele fala sobre alguns pontos que são essenciais para que a gente defenda, que é a lei e justiça, né? Como uma coisa extremamente necessária para qualquer tipo de sociedade, inclusive para uma sociedade libertária. Muita gente acha que o libertarianismo não prega nenhum tipo de lei. É algo que é totalmente absurdo, visto que o libertarianismo é justamente a defesa da ética de propriedade privada, a lei de propriedade privada. Outro ponto também é a secessão, que deve ser defendida, caramba, o mais fortemente que a gente puder. E tu também tem a ideia de que a democracia deve ser rejeitada como uma perversidade moral e econômica. Inclusive, aqui em algumas páginas tem algumas frases do Hope que eu gosto bastante. Eu até deixei aqui elas marcadinhas. Deixa eu achar aqui. Em que ele fala justamente como a gente meio que está tendo a nossa propriedade pervertida. Ele diz o seguinte: o Estado, que supostamente deveria nos proteger, na verdade nos deixou completamente indefesos. Ele rouba mais da metade dos rendimentos de seus súditos para distribuir de acordo com o sentimento público e não de acordo com os princípios de justiça. Ele sujeita a nossa propriedade a milhares de regulações arbitrárias e invasivas. Não podemos mais contratar e demitir livremente qualquer pessoa que quisermos, por qualquer razão que julgarmos boa ou necessária. Não podemos comprar ou vender o que quisermos, de quem ou para quem quisermos e aonde quisermos. Não podemos determinar livremente os preços que queremos cobrar. Não podemos nos associar e desassociar, interromper relações com qualquer pessoa que quisermos ou que não quisermos. Isso ocorre justamente por causa de um outro ponto que ele fala aqui mais para frente, que é o poder da maioria e a proteção da propriedade privada são incompatíveis. Os políticos sempre vão utilizar esse tipo de falha das pessoas em querer tirar meio que o que é dos outros para poder aumentar a sua capacidade de adquirir poder. Isso faz parte, inclusive, da concorrência que existe no meio político. Olha, se eu posso prometer alguma coisinha para aquela galera ali, ao mesmo tempo que eu tiro um pouquinho só de algumas coisas daquela galera ali, então por que eu não vou usar esse tipo de discurso? A partir do momento que tu tem vários políticos repetindo esse discurso, inicia-se o que eu chamo de processo descivilizatório, que é o contrário do processo civilizatório que o Hope explica no primeiro capítulo do Democracia, o Deus que Falhou. Cara, é incrível que eu fico lendo esse livro, vendo os trechos aqui, e eu lembro muito mais do Democracia do que o que deve ser feito. Inclusive, nesse vídeo aqui eu já falei muito mais coisas que estão contidas no Democracia, o Deus que Falhou, do que as coisas que estão contidas aqui no que deve ser feito.
Mas aí na página 26, o Hoppe erra. O Hoppe erra. Tá? Inclusive aqui é bom deixar claro que o Hoppe não é Deus, para as pessoas que acreditam que ele é, né? Ele diz aqui uma coisa que eu acho muito interessante antes de ele errar, que ser chamado de democrata deve ser considerado a pior de todas as ofensas. Mas aqui é onde começa o erro dele. Né? O capítulo se chama Estratégia, deter a doença estatal. Ele fala o seguinte: no entanto, deve-se usar os meios democráticos apenas com propósitos defensivos, ou seja, deve-se fazer uso de uma plataforma antidemocrata para ser eleito por um eleitorado antidemocrático para implementar políticas antidemocráticas, isto é, anti-igualitárias e pró-propriedade privada. Ou, colocando de outra forma, uma pessoa não é decente por ter sido eleita democraticamente. Isto faz dela, no máximo, um suspeito. Apesar de uma pessoa ter sido eleita democraticamente, ela ainda pode ser uma pessoa decente e honrável. Já ouvimos falar de uma que tenha sido. Bom, eu acho isso aqui uma falha completa do Hoppe. Eu acho que tentar colocar pessoas antidemocráticas no poder através da democracia é algo completamente irracional. Irracional no lato sensu, tá? Não no estrito sensu, não no senso praxeológico. Porque, de verdade, cara, é justamente a concorrência que faz com que os políticos cheguem ao poder. E eles chegam ao poder justamente utilizando discursos políticos, discursos falsos, discursos perversos. Se uma pessoa realmente antidemocrática fosse chegar ao poder, ela só chegaria ao poder, caramba, se fosse pelo menos fingindo que é democrático. Mas se ela fingisse que é democrática, as outras pessoas que são antidemocráticas não escolheriam ela, cara. Então, eu não vejo lógica nisso, de verdade. Eu não gosto dessa parte do Hoppe. Inclusive, ele tem uma parte da estratégia dele aqui, que eu vou citar mais pra frente, que é justamente baseada na parte democrática, que eu acho um lixo. É engraçado pra mim ver a pessoa que escreveu o Democracia Deus que Falhou, que é o melhor livro libertário do mundo, ter escrito algumas coisas aqui, como as que estão aqui. E a partir desse ponto começa realmente a estratégia. Ele fala sobre um tipo de estratégia baseada numa reforma de cima para baixo, convertendo o rei. Mas ele já deixa claro que isso é impossível, porque como houve uma expansão muito grande do poder estatal e uma supressão também muito grande de elites naturais, isso não pode mais ocorrer. Sei lá, 200 anos atrás, um século e meio atrás, tu poderia tentar convencer o rei de que ele meio que deixar espaço aberto para um tipo de concorrência privada sobre segurança seria algo positivo, inclusive, para ele próprio. Ah, mas tu acha o quê? Que o rei é bonzinho? Não, o rei é um cara mau, mas ele também age baseado em incentivos. A partir do momento que tu tem uma sociedade mais, como é que eu posso dizer, mais cooperativa, que está sob a égide de uma paz, de uma calma superior, por assim dizer, me faltaram melhores palavras, tu tem também a criação de mais riqueza, né? E onde há mais riqueza, o rei pode se expropriar também. Inclusive, ele pode se tornar um desses concorrentes dos serviços de justiça. Inclusive, é bom a gente deixar bem claro aqui que serviços de justiça estão inteiramente ligados com serviços de seguros, tá? Porque quanto mais segurança alguém possui, menor são os gastos que um tipo de seguro vai ter que compensar alguém, vai ter que pagar para compensar alguém, né? Mas enfim, o rei também pode se tornar um concorrente nisso aí, e se ele for bom, ele pode até conseguir que outros determinados territórios paguem para esse próprio rei se tornar também esse defensor desse território. Mas a concorrência tenderia a ocorrer com outras partes da elite natural, que são nobreza, ou pessoas que realmente tenham características individuais também que são consideradas superiores, sei lá. E outra coisa, a partir do momento que tem diversas pessoas completamente diferentes, que possuem propriedades diferentes, elas podem querer pagar valores diferentes. E aí é que onde entra a concorrência para operar nesse meio. Depois que ele explica isso, ele fala de alguns outros pontos e ele passa para a estratégia final dele. Né? Ele fala também da importância dos intelectuais, que o Estado acaba se perpetuando no poder por causa da legitimidade e os intelectuais possuem um papel muito significativo nisso, porque é a partir desses intelectuais que muito provavelmente no mercado estariam ganhando muito menos, mas através do Estado ganham muito mais, que o discurso do Estado se perpetua, principalmente na área de educação, porque tu tem professores que ganham US$ 100 mil por ano falando sobre a sintaxe afro.
tá ligado? Ele usa exatamente esse exemplo. Eu racho o bico de ver ele falando isso. E ele fala que em um mercado completamente descentralizado, esses caras estariam ganhando, sei lá, US$ 20.000 por ano pesquisando coisas que são muito mais importantes. Sei lá, sobre a tecnologia para a plantação de batatas, por exemplo. Esse é o exemplo que ele usa. Mas no final é que ele realmente começa a falar da estratégia dele, né? Que é algo muito mais ligado a um tipo de municipalismo. Que, bom, eu não concordo muito, mas vamos lá tentar passar para vocês um pouquinho sobre a visão do Hope. Ele acredita que algumas coisas deveriam ser primeiro pressupostas antes de você começar a argumentar isso. Só dá para fazer isso em localidades muito pequenas, tipo vilas, onde haja uma quantidade grande de pessoas decentes. Então eu acho que isso é muito otimismo do Hope achar que isso existe, um lugar muito pequeno onde a quantidade de pessoas decentes seja muito grande, em termos comparativos, por assim dizer, e ao mesmo tempo isso deve ser um território onde haja um tipo de eleição. Eu não sei o que é que ele estava pensando, mas muito provavelmente ele estava imaginando, na verdade, algum pequeno território, algum pequeno local nos Estados Unidos, na época que foi dada essa palestra, em 1997, é algo completamente surreal se a gente pensar nos dias de hoje, velho. Porque não existe mais essas paradas de vila. Uma vila, cara, sei lá, de 1.000, 2.000 pessoas, isso é muito complicado de haver um local como esse, onde tu tem uma eleição e tu vai escolher alguém que realmente seja uma pessoa que tenha critérios, que tenha características mais antidemocráticas, sabe? Mas aí depois ele fala de algo que é muito interessante, que é tu retirar as pessoas que ganham algum tipo de benefício do Estado da votação, tá ligado? Simplesmente, olha, só, já que tu vai ganhar alguma coisa do Estado, tu não pode votar. Afinal de contas, tu é alguém parcial, sabe? É óbvio que tu sempre vai votar a favor do aumento de impostos, visto que isso vai aumentar teu salário, sabe? Algo desse tipo. Ou também atribuir um peso diferente aos indivíduos que vão votar, porque muita gente tem mais propriedade, então vai ser mais afetada por esses votos, pelo resultado dos votos, do que outras pessoas que possuem menos propriedades, sabe? Então, isso meio que existe para equilibrar essas coisas. E, cara, o resultado disso realmente seria uma tendência à descentralização. E quando outros municípios começassem a copiar esse primeiro, tu teria um movimento generalizado de pequenas secessões. Só que eu não acho que isso seria viável. Primeiro porque o Estado ia reprimir completamente isso. Na página 49, na última página, na verdade, ele diz que o Estado não conseguiria reprimir isso com tanta facilidade. Ele diz: ocupar ou exterminar um grupo consideravelmente grande de cidadãos normais, educados e honrados é outra coisa, né? Fala como se ele dá um exemplo anterior de algo que seria fácil e depois disso aqui seria outra coisa. Completamente diferente e bem mais difícil. Só que 2 páginas antes, ele deixa aqui bem enfatizado que as localidades têm que ser pequenas o suficiente e tem que ter um bom número de pessoas decentes. E mais embaixo ele diz: sempre mantenha em mente que estou falando sobre distritos territoriais muito pequenos, como vilas. Então eu não sei como é que isso aqui pode ocorrer, sabe? O Estado vai reprimir. Cara, na primeira tentativa de tu descentralizar isso aqui, vai aparecer 20 toneladas de democracia e as pessoas vão ser esmagadas por algum tipo de tanque. Então é por isso que eu não gosto muito das ideias estratégicas aqui do Hope. Eu acho que deve haver, primeiro, uma divulgação de cultura. Quando eu falo de cultura, eu falo de 2 aspectos. Primeiro, cultura como conhecimento. Deve haver pessoas que estão dispostas a incentivar as outras pessoas a estudar, que é basicamente o que eu faço aqui. Outras pessoas que estão querendo divulgar o conhecimento pré-existente, que também faz parte do que eu estou fazendo aqui. E tem pessoas que querem criar conhecimento, que aí já é para uma galera tipo o For, que estão escrevendo livros e tal. Já é uma classe um pouco mais avançada, por assim dizer, so to speak. E tu também tem a produção de cultura no lato sensu, música, arte, esse tipo de coisa, se bem que música também é arte, peças, ou até mesmo tu pegar livros que não são libertários e utilizá-los com um tipo de princípio moral libertário, sabe? Tu pega características libertárias dentro de conteúdos que não são libertários para tentar expor para as outras pessoas de forma mais fácil o preço da liberdade e a importância da liberdade, embora a liberdade não seja um princípio, seja só um corolário do direito de propriedade privada. E também defendo muito a secessão, sabe? O Hope também defende a secessão nesse livro, mas ele fala muito mais sobre essa municipalização, só que eu acho que a secessão que é mais fácil de ocorrer, que a gente realmente deve lutar, primeiro é um tipo de secessão interregional, sabe? Movimentos como o Sul é meu país. Antigamente, uns 2 anos atrás, tinha um movimento Nordeste independente, só que eu acho que esse movimento foi só tipo um grupinho do Facebook, depois ele morreu porque tinha muito socialista, muito sócia dentro, os caras liberais achando que é libertário e tal.
Então, essa minha análise sobre o livro do Hope, eu não gosto muito dessa estratégia dele. Eu acho que ela é falha, eu acho que ela é muito otimista. Acho que pra realmente isso dar certo, tu teria que, não sei, cara, voltar 50 anos no tempo. Do mesmo jeito que ele fala que não dá pra gente fazer coisas que há 150 anos eram possíveis, agora também não dá pra gente fazer coisas que eram possíveis há 50 anos ou há 22 anos, quando essa palestra foi dada. Enfim, eu vou ficando por aqui. Deixem o seu like, se inscrevam no canal. Deixem nos comentários aí o que é que vocês acham desse livro, se vocês já leram o livro. Lembrando que o livro está disponível para venda na Amazon, vou deixar o link aí na descrição. Comprando através desses links, vocês obtêm conhecimento, que é a coisa mais importante, e vocês também ajudam o canal, o que é excelente também, beleza? Vocês também podem patrocinar o canal através do Apoia-se, o Apoia-se vai estar aí na descrição. Vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui.